estivesse na faixa dos 50 anos de idade, eu faria exatamente o que eu vou mostrar para vocês para garantir que a minha liberdade financeira esteja dentro do meu alcance, esteja num cenário próximo e não fique cada vez mais distante. Se eu tivesse nessa faixa etária, eu com certeza teria uma certa bagagem mais relevante, né? Teria passado por crises econômicas, mudanças de regime, teria passado por pelo menos 2 impeachments, teria passado por mudança de moeda no país, teria tido confisco, teria visto vários bancos quebrarem, várias grandes empresas surgirem, eu teria uma certa bagagem. E o que eu percebo no meu dia a dia aqui, sendo um especialista em planejamento financeiro que lida com clientes diariamente? Que a maior parte das pessoas nessa faixa etária cometem 2 erros fundamentais. Um primeiro erro que é ser conservador demais, e nesse de ser conservador demais, deixa o dinheiro num bancão rendendo 70% do CDI, 60% do CDI, ou numa poupança da vida que mal e mal repõe a inflação. Então, esse tipo de perfil ultraconservador, em tese ultraconservador, vê o seu dinheiro financeiro não crescer e principalmente, muitas vezes, perder para a inflação. Por outro lado, tem um outro perfil, nessa mesma faixa etária, muito tomador de risco, que acaba, então, potencializando muito o risco da sua carteira, com um monte de fundo imobiliário, um monte de ações, um monte de coisa na carteira e também está perdendo em termos de rentabilidade e principalmente não tem uma estratégia clara, não sabe o que fazer com essa carteira. A carteira muitas vezes é um grande Frankenstein. Esses são os 2 principais perfis. E o que eu vejo, assim, essas pessoas quando nos procuram, o que são os relatos? Aqui eu trago o relato do seu José e ele fala exatamente isso. Eu quero previsibilidade, cansei dessas loucuras das assessorias que ficam colocando um monte de ações na minha carteira. E tem o relato da dona Mariana, que a dona Mariana fala o seguinte: o meu dinheiro no banco não rende. Pois é, então a gente tem soluções aqui para apresentar que justamente vão ajudar você que está nessa faixa etária a conseguir então alcançar a liberdade financeira. Aqui na empresa nós somos uma consultoria de investimentos, uma empresa de gestão de patrimônio e investimentos, com mais de 800 clientes, mais de 400 milhões de reais sob consultoria, e o grande diferencial do nosso negócio é que nós somos independentes em relação às instituições financeiras. Eu não estou aqui para bater meta nenhuma para banco, nenhuma para corretora, a gente está aqui para fazer o melhor para o cliente. Então, quer conhecer? Acesse o nosso site www.musacapital.com.br, que o especialista do nosso time está pronto para te ajudar. Mas sem mais delongas, o que eu acho que é importante que você tenha no seu portfólio e não incorra nesses 2 principais erros? Estratégia e método. Como que a gente tem estratégia e qual que seria a estratégia mais adequada na minha opinião? A gente aqui na empresa utiliza o método MUSA, do acrônimo MUSA, onde a gente tem o M de Money, depois o U de Ultra Safe, depois o S de Stocks, né, que são ações, e depois o A de Alternatives. O que a gente tem em cada classe desses de ativos? Bom, no M de Money a gente está falando de reserva de emergência, reserva de oportunidade, investimento líquido e investimento extremamente seguro. Tem várias opções e com certeza poupança ou CDB do bancão muitas vezes não está nessa relação. Tesouro Selic, muitas vezes, que é emprestar dinheiro para o governo, é uma excelente alternativa, extremamente líquido, extremamente seguro. Quer uma outra alternativa na questão de Ultra Safe? Bom, vocês já viram recentemente o caso de utilização aí do Fundo Garantidor de Crédito. Títulos de renda fixa devem compor uma parcela importante do seu portfólio de investimentos, pois apesar de você ter um farol de investimentos não tão longo, né, se aposentar talvez daqui 15 anos, daqui 10 anos, no máximo 20 anos, né, a gente saber que juros no Brasil são elevados e ter uma parcela relevante em renda fixa com seguros, seja o caso do FGC, ou com uma boa análise de créditos se forem títulos isentos talvez de imposto de renda, é importante. Então o Ultra Safe renda fixa tem que compor uma parcela relevante do seu portfólio. Além disso, estoques, ações. Ações faz sentido ter um percentual menor do seu portfólio, mas como sua janela de tempo de investimentos ainda é 10 ou 15 anos, tem um tempo razoável aqui para a gente ter alguma potencialização no capital. Num percentual menor, mas faz sentido termos em carteira e aí, obviamente, com uma diversificação em ações brasileiras, ações americanas, num processo mais tradicional, Value Investor, né, que consiste em achar empresas boas, que tenham diferenciais competitivos, boas margens, o endividamento controlado, potencial de crescimento e que a gente consiga, então, com uma boa governança, surfar do resultado dos lucros que essas empresas vão entregar. Então, estoques, basicamente, é isso que a gente faz.
E no Alternatives, a gente tem duas estratégias que utilizamos aqui na empresa para investidores de um perfil um pouco mais arrojado, um percentual pequeno da carteira em cripto, ou para investidores mais conservadores, uma posição em ouro, que é uma moeda que já foi utilizada como moeda, mas é uma commodity que pode ser então considerada uma reserva de valor, em momentos de estresse se potencializa muito em termos de valorização. É isso que a gente acaba fazendo. Então, o acrônimo MUSA é o que eu colocaria na tua carteira. Mas por que é importante a gente pensar sobre o acrônimo MUSA e como que essas classes diferentes entram numa carteira de investimentos? Eu quero te convidar a vir para a tela do meu computador e ver isso na prática. Bom, aqui na tela do meu computador a gente abre aqui um gráfico mostrando na janela dos últimos 10 anos. Os últimos 10 anos é um prazo razoável para a gente ver, porque a gente passa, né, por um cenário pós-crise. Nós tivemos um impeachment, nós tivemos uma pandemia, uma crise global, nós tivemos algumas guerras nesse processo, então a gente consegue ter uma noção legal assim, de diferentes coisas que acontecem numa década que a gente então tem um prazo razoável para fins de análise. A inflação acumulada, o IPCA acumulado, né, nos últimos 10 anos é de 63,34%. Se aquele investidor conservadorzão que deixa o dinheiro na poupança, o que aconteceu com ele? Teve um momento aqui ao longo dessa jornada que ele estava perdendo para a inflação. Depois, com a inflação dando uma arrefecida, ele conseguiu então até superar a inflação, mas com uma margem menor. A poupança entregou 80,41% de resultado versus os 63,34% da inflação. Se a gente conseguisse investir num ativo que rendesse pelo menos os 100% do CDI, um CDB que renda 100% do CDI, um fundo que rendeu pelo menos 100% do CDI, ou no Tesouro Selic, essa carteira que rendeu 100% do CDI líquido, te entregou então um resultado de 143,76% de rentabilidade. Então é uma rentabilidade bem superior à inflação, bem superior à poupança. Mas, Stefano, no cenário atual, eu botaria meu dinheiro num investimento que rendesse 100% do CDI? Não, porque no cenário atual você consegue comprar ativos de renda fixa, por exemplo, que te entreguem pelo menos uma rentabilidade pré-fixada, algo como, né, líquido, uns 13% ao ano, e numa estratégia que renda um valor em cima da inflação, uma rentabilidade líquida de IPCA, inflação mais 6%, é muito plausível no cenário que nós estamos passando. Ao mesmo tempo, com uma boa seleção de ativos de renda fixa, você consegue talvez potencializar essa carteira que seja pós-fixada, que acompanhe o movimento de taxa de juros, para entregar pelo menos algo como CDI mais 1. Vamos verificar na janela dos últimos 10 anos como essa carteira teria performado? É isso que eu mostro para vocês aqui. Um título pré-fixado de 13% ao ano. Teria entregue para a gente aqui algo como 237% de rentabilidade, IPCA mais 6 e o CDI mais 1 teria nos entregue 191,91 e o CDI mais 1 teria nos entregue 169. Ou seja, se a gente entender que uma montagem de uma carteira conservadora só com título de renda fixa supera com margem inflação, supera a poupança, supera o próprio CDI, tá vendo que com estratégia a gente consegue potencializar. Então dessa lista a gente fica com os 3 primeiros e parte para a nossa próxima fase da carteira. Porque nessa carteira, se a gente fosse parar para analisar, na carteira no acrônimo MUSA, o Money seria um investimento que rendeu 100% do CDI, que já superou com folga inflação e poupança. A carteira Ultra Safe nos entregaria uma rentabilidade que foi aqueles títulos que a gente viu que estão na tela aqui agora, do pré-fixado de 13, do IPCA mais 6, do CDI mais 1. Rentabilidades super interessantes da gente carregar na nossa carteira de investimentos. Já a parte de estoques, se a gente pegar de Bolsa Brasil, nos últimos 10 anos, o Ibovespa, pegando um ETF que replica aqui o Ibovespa, teria valorizado 367%. Opa, eu tenho um percentualzinho em ações brasileiras, pode ser que faça bastante sentido na minha carteira. Claro que nessa faixa etária, que nem a gente falou no início do vídeo, um percentual bem menor, mas pode fazer bastante sentido. E, quem sabe, ter algum investimento dolarizado nas 500 maiores empresas do mundo, né, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, no caso, a gente possa, quem sabe, ter uma valorização um pouco mais interessante. Nos últimos 10 anos, 425%, né, num ativo que rendeu o S&P 500, as 500 maiores empresas americanas, mais a variação cambial do dólar. Então a gente vê que nessa janela com uma melhor diversificação, incluindo alguma coisinha de risco no portfólio, pode ser que eu insira ativos que entreguem uma rentabilidade bem legal. E se eu pensasse nos alternativos, e aqui nesse gráfico eu faço a comparação então do IVVB11 e do BOVA11, né, que seria então um ETF que replica o Ibovespa,
com um ativo de alternatives, do nosso acrônimo MUSA, né? Então um ativo um pouco mais arrojado, no exemplo, Bitcoin. E a gente vê que nessa janela dos últimos 10 anos, o Bitcoin entrega um absurdo de valorização, algo na faixa aqui de mais de 27.000% de valorização. Então, nesse sentido, claro que é um absurdo, não é tão fácil ter esse tipo de rentabilidade, mas a gente ter algum percentualzinho num ativo descorrelacionado, né, com uma vertente que pode ser, quem sabe, no futuro um ouro digital, possa agregar bastante valor em termos de diversificação de portfólio. E a mesma coisa o ouro, que recentemente teve uma bela valorização por ser um ativo que funciona como um seguro dos portfólios. Nesse sentido, o acrônimo MUSA para esse cliente, ele vai ter uma carteira que seja extremamente bem diversificada, com foco bastante em renda fixa e money, né, que são as partes mais seguras do portfólio, mas um pezinho em alternativas, um pezinho em ações, por ter um tempo ainda de 10, 15 anos de carteira a maturar, pode fazer bastante sentido e eu acho que tem que ter dentro do portfólio. Esse seria o macro alocação, os percentuais a gente personalizaria de acordo com cada cliente ou cada família. Mas é importante também a gente falar sobre um segredo. Nessa fase da vida, você está pensando muito forte na sua aposentadoria. E a minha opinião, o que não pode faltar na sua carteira de investimentos é uma previdência privada. E por que uma previdência privada? Principalmente pelos benefícios tributários atrelados. Uma previdência privada é um investimento que não tem come-cotas. Quero te mostrar qual que é a diferença de não ter o pagamento de imposto semestral, como qualquer outro fundo de investimento teria, versus só pagar o imposto no final. E essa imagem que está aparecendo aqui na tela, ela mostra então um investimento de R$100 mil num prazo de 10 anos, em dois fundos que entregaram a mesma rentabilidade, de 11% e 25% ao ano. Numa janela de 10 anos, a linha azul clara é a linha de um fundo que teve come-cotas e a linha azul escura é a previdência que só pagou o imposto no final. Como você pode ver, a diferença é de mais de R$20 mil numa janela de 10 anos. Então, uma eficiência tributária muito grande. Na previdência, como você também tem uma janela de tempo de mais de 10 anos, existe a tabela regressiva do imposto de renda, essa outra que está aparecendo aqui. Quando você fica investido por mais de 10 anos, a alíquota cai para 10%. Qualquer investimento que tu faça em CDB, em título de ações, em fundos de investimento, a alíquota mínima de imposto que tu vai pagar é 15%. A Previdência te permite pagar apenas 10%. Então tem mais essa vantagem também dentro dos fundos de previdência. Previdência para fins de sucessão, talvez todos os recursos que tu tenha alocado, tu não vai mais utilizar em vida e vai fazer uma sucessão para a próxima geração. O STF nos mostra nessa imagem que desde o final de 2024 não há imposto sobre herança dos saldos de previdência privada. Então, por essa série de fatores, benefícios tributários e muitos outros que eu até nem apresentei aqui, tu ter uma previdência privada, que hoje em dia se consegue contratar bons fundos com baixa taxa de administração em várias plataformas, como XP, BTG, Safra, Icatu, né? Então, fundos bem rentáveis, bem interessantes, excelentes gestoras, uma eficiência tributária muito interessante. Então, eu não abriria mão de ter previdência ao longo dessa jornada. E não menos importante, né? Acho que ter estratégia, ter alguém te dando um suporte, ter alguém de confiança sem conflito de interesse é o que faz, obviamente, toda a diferença. É exatamente esse serviço que a gente presta aqui na empresa. Então, em resumo, eu gostaria de concluir o vídeo falando: entenda o seu perfil de investidor, saiba se você não está nesses dois extremos que eu comentei, se você não é arrojado demais ou conservador demais, se você tem estratégia, se você tem foco, se você tem um norte de saber o que fazer com o seu patrimônio para que a sua liberdade financeira não seja uma possibilidade abstrata e sim algo concreto. Tenha previdência privada, faz muito sentido, tem que tomar cuidado com a previdência que você contrata, com taxas escondidas e outras questões, mas tenha porque é muito importante. Quer ajuda, quer um especialista nesse processo? Fala conosco, o link está na descrição desse vídeo, é só acessar www.musacapital.com.br e fazer o contato que a gente está te esperando. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. Qualquer dúvida, crítica, comentário, por favor, escreva aqui embaixo, eu quero te responder, eu quero te ajudar. E se você também tem interesse em aprender por conta como montar uma carteira de renda fixa ou como montar uma carteira de previdência privada, nós temos alguns cursos também que estão na descrição desse vídeo para você poder então fazer por conta se você não quiser contar com um especialista. Certo? Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado, cuidado com o seu futuro, você já está aí numa idade com muito mais experiência, já tem um patrimônio acumulado, não corra riscos desnecessários, não coloque dinheiro fora, não perca para a inflação, potencialize e alcance a liberdade financeira que ela
tá logo ali. Até mais, eu te vejo no nosso próximo vídeo.